Do primeiro Festival Literário Internacional de Itabira. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, o navegador e escritor, ou escritor e navegador. Ele tem essas duas qualidades no mesmo patamar hoje. Amir Klink. Muito boa noite, Amir Klink. Boa noite, prazer em estar com você, Afonso Borges, e uma honra participar do FLI Itabira. É muito legal que essa ideia dos festivais se propague pelo Brasil e estou feliz de estar aqui. Maravilha, Amir. Primeira coisa que eu queria te perguntar é quando é que você vai me entregar aquele negócio que você prometeu há 25 anos atrás, lá na minha livraria, que a gente ficou olhando, e aí os livros estavam tudo caindo assim, né? Aí você falou assim: Afonso, eu prometo que um dia, e ainda está valendo, eu faço um negócio de segurar livro. Você lembra? Puxa vida, são os perfis em L, em alumínio, que eu usava para construir os barcos que a gente usa. E eu estou devendo para você, mas é uma boa dívida, é uma dívida que nos aproxima. Sem dúvida. É brincadeira, Amir. Mas eu me divirto, porque a gente já fez tanta coisa junto, né, Amir? Já rodamos aí parte do país, né? Na vida, eu tenho uma dívida com você, que é o suporte dos livros, tenho uma dívida com o Zuenir Ventura, que eu fui na casa dele uma vez no Rio de Janeiro, tenho um carinho muito especial por ele, pelos seus textos, e eu prometi mandar para ele um bambu guado, uma muda de bambu guado para ele plantar no jardim. Ele mora numa cobertura no Rio que tem um jardim muito bonito. Mas depois eu descobri que esse bambu é um demônio, um bambu gigante, lenhoso, pode derrubar o prédio. Eu não sei como pagar essa dívida. Se eu der o bambu guado para ele, ele vai ter um problema lá no síndico dele. A ideia é mandar uma foto, manda uma foto pro Zuenir, eu vou avisar ele que você vai mandar a foto do bambu e tá paga a dívida. Vamos parar com isso. Eu queria falar com ele, fala que eu estou ciente da minha dívida, mas eu estou assim me controlando. Amir, estamos aqui na cidade onde nasceu e viveu até 14, 15 anos Carlos Drummond de Andrade. O FLI Itabira tem como tema aqui a pedra e o sino. A pedra refere-se ao poema, que eu considero o poema mais importante da língua portuguesa do século XX, que é No Meio do Caminho. E o sino faz referência ao sino Elias, o sino que durante até 14 anos Drummond ouviu da janela da sua casa aqui. Enfim, é um festival marcado por esse patrono, que é um patrono que passeou por todas as áreas do conhecimento humano, né? Durante a sua vida inteira, as suas crônicas e os seus poemas falaram de tudo. Mas eu queria começar essa nossa conversa, Amir, falando de Fernando Pessoa. Você uma vez conosco, lá, talvez Sete Lagoas, Belo Horizonte, disse da importância de um poema de Fernando Pessoa, onde ele determina no poema coisas relacionadas com o descobrimento do Brasil. Fernando Pessoa fez isso, ou antes de Fernando Pessoa, Camões já tinha dito que o Brasil já tinha sido descoberto de certa forma? Muito legal essa pergunta. Assim, eu sempre gostei de literatura, eu enjoei de literatura porque eu acabei fazendo aquele curso da escola francesa lá de Nancy, de 4 anos, e eu sempre fui bom aluno, nunca tomei pau em nada, e no curso de literatura francesa eu tomei pau e tive que fazer um ano a mais. E o Camões teve uma passagem literária muito incrível. Quando ele estava escrevendo ainda os Lusíadas, ele viajou para o Camboja. Então, o Camões era um desses poetas. Tem os poetas que inventam as suas dores, e as lágrimas são de dores inventadas, que não são reais, nem são as suas. E tem os poetas que viveram as suas dores. A obra de Camões é uma obra incrível, porque ele a viveu. E Camões foi preso, imagina, ele naufragou no Camboja com os originais, ainda os Lusíadas não estavam todos os cantos completos, e ele deve ter nadado com esses originais, não sei que tinta ele usava para escrever.
ele revela um segredo português maravilhoso, o segredo dos grão-rodeios. Ele cita num dos poemas dos Lusíadas os grão-rodeios. E é uma coisa incrível como a literatura, a poesia, assim, às vezes de uma maneira muito sutil, contam a história verdadeira do ser humano. Da navegação, no caso, né? Porque era proibido, era um segredo absoluto, porque, inclusive, se alguém contasse que a navegação estava sendo feita pelas estrelas, ia para a fogueira, né? Exatamente. Então, imagina, ele foi preso por um dos versos lá, num dos cantos dos Lusíadas, ter revelado esse segredo português. E o Pessoa foi uma poeta que me influenciou bastante, eu li toda a obra dele, e eu fiquei impressionado. Ele morou na África do Sul, eu acho que, não me lembro agora, 2 períodos, mas um total de 10 anos, ele era fluente em inglês, ele escrevia muito bem em inglês também, e com a sensibilidade dele, ele assim, compôs personagens e poemas absolutamente incríveis, mas para mim o mais incrível foi quando ele escreveu aquele poema onde ele fala: e ao imenso possível oceano ensina essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E como eu te disse, eu sempre gostei de literatura e eu observava não só os poemas, os escritos, mas eu também investigava a origem. Esse cara viveu isso, ele inventou isso. E quando eu perguntei para minha professora de literatura, ela não sabia o que eram as quinas que o Fernando Pessoa se refere, e ela não sabia o que era o mar com fim e o mar sem fim. E eu fui dissecando o poema. Eu não era casado com a Marina, eu namorava uma menina que acabou virando minha secretária durante 35 anos, e a mãe dela era uma especialista em Fernando Pessoa. Ela era professora e ela falou: Amiro, o mar com fim é um mar mediterrâneo, é o mar da mediocridade empreendedora, é o mar daqueles que navegam e ganham, onde tudo já é conhecido. O mar sem fim é esse mar ao sul dos 3 grandes cabos da Terra, o mar que contorna a Antártica. E é engraçado como um verso de um poeta português influencia a vida de um moleque. E de repente eu falei: puxa, eu quero percorrer esse mar. E eu acabei percorrendo esse mar 2 vezes na minha vida. Ou seja, eu tive o privilégio de cruzar todas as longitudes do planeta, todas elas, todos os graus, minutos e segundos, por 2 vezes por causa de um poema. Ah, não, peraí, fala mais, Amiro. O que são as quinas, amigo? As quinas, imagina, os portugueses eram incríveis, né? As quinas eram pontos de referência geodésica. Imagina, o Brasil até 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, não tinha referências geodésicas precisas, quer dizer, pontos demarcados. Os portugueses fizeram a primeira demarcação geodésica do planeta Terra no início do século XVI, talvez final do século XV. É uma façanha incrível para uma nação que era pobre, minúscula e, desculpa falar isso, mas ignorante. Só que os portugueses tinham essa sede do descobrimento, do conhecimento, e eles absorveram rapidamente. Quer dizer, rapidamente, quando eles entraram no Oceano Índico, você imagina uma nação minúscula que de repente domina um oceano que eles não conheciam, eles achavam que só tinha católicos e muçulmanos, e de repente eles encontram uma diversidade étnica, cultural, religiosa, assim, sem paralelo no planeta, e eles dominam esse cenário todo. É uma coisa absolutamente espetacular. E Portugal tem uma vantagem tecnológica em relação ao resto do mundo. Eles descobrem o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol. Pelo Sol não, isso eu quero que você... Eu acho genial essa sua explicação. Eu já ouvi e gostaria que você dissesse como é que eles descobrem e mais, como é que é na prática? Você está lá no meio do mar, como é que acontece? Bom, eu acho que eles descobrem com o que a gente chama de escola de Sagres,
que foi uma escola no sentido talvez filosófico, genérico, não foi uma escola física. E eu acho que esse interesse de Portugal, porque Portugal está numa posição altamente estratégica em relação às correntes do hemisfério norte e do hemisfério sul. E eles tinham por ser uma nação assim, pobre, com assim, um nível de conhecimento menor, mas que tinha uma vontade de aprender muito grande, aprenderam com árabes, aprenderam com chineses, com japoneses. O cálculo da latitude, a passagem meridiana do Sol é o único instante do dia onde o Sol para de subir no horizonte. O Sol está sempre em movimento no horizonte, a gente que não percebe porque não somos mais observadores. Mas esse instante é o único instante em que o Sol para por uns 40, 50 segundos de se movimentar. E nesse momento, a altura do Sol em relação ao horizonte, diminuída de 90 graus, é a latitude. Nossa. Os portugueses descobriram esse cálculo. E eles usavam aquele aparelho que a gente vê em cinema? Como é que chama aquela coisa? O Dante, E eu tive o privilégio de navegar nesses dois mundos. Eu naveguei num mundo há 30 anos atrás, onde não tinha o GPS. E, na prática, quando eu atravessei o Atlântico remando, eu usei parcamente os mesmos instrumentos que Cabral usou para ir para as Índias. De repente, eu tive o privilégio de acompanhar essa transformação brutal. E essa é uma conquista portuguesa absolutamente incrível, né? Quer dizer, os portugueses, com esse conhecimento, fizeram uma obra sem precedentes na história da humanidade. E o mais incrível é que eles tiveram autores que eternizaram essa obra, porque essa obra foi efêmera. Portugal dominou os oceanos do planeta durante menos de um século e, por uma razão triste, até hoje assim, não compreendida e cantada por vários autores, principalmente pelo Fernando Pessoa, que enxergou a beleza da obra e ele deixa essa pergunta: por que essa obra morreu em tão pouco tempo? Dom Manuel foi para a África, morreu, o reino passou para a Espanha e Portugal perdeu essa supremacia global que foi conquistada, e nunca houve um precedente paralelo na história da humanidade. Por que eu me apaixonei pelo mundo das viagens por causa da poesia, da literatura. Caramba, era intrigante, né? Entender, caramba, mas quanta coisa esses caras fizeram e souberam descrever isso de maneira tão incrível, tão linda. E a poesia nesse campo consegue fazer verdadeiros relatos, né? Coisa que é da prosa, mas imagina a carga de conteúdo que tem a frase que você lançou do poema de Fernando Pessoa, né? Você fez uma pergunta que eu não respondi. As quinas eram marcos de pedra que os portugueses faziam, que se chamavam quinas porque tinham os 5 brasões de Portugal. E eles, à medida em que eles iam avançando para o sul da África geograficamente, eles iam colocando essas quinas para usá-las como referências geográficas. Por isso que os mapas portugueses da época têm aquelas linhas cruzadas. E eles colocaram essas quinas em vários lugares do mundo, e lá da onde eu saí remando, tem uma ponta chamada Dias Point, onde tem uma quina portuguesa até hoje, que o Bartolomeu Dias colocou lá em 1490 e não sei quanto, que está lá até hoje. Eu tive o privilégio de poder levar minhas filhas para conhecer, e eu expliquei para ela, essas eram as quinas portuguesas, eram marcos geodésicos. Amir, eu queria dar uma paradinha e fazer um recuo de 37 ou 38, me corrija, anos atrás. Acho que há menos de um mês atrás, né? Dias atrás, para falar a verdade aqui dessa nossa conversa, você aportou lá em Salvador, saindo da África de barco a remo. Amir, qual que é a avaliação, qual que é o pensamento, qual que é seu sentimento depois de tanto tempo de atravessar o mar a remo, vivenciar o que você viveu
E, em especial, conta o que aconteceu na hora que você chegou na Bahia. Eu tive uma experiência que foi... Eu posso dizer agora, já que estamos participando de uma feira literária, que foi uma experiência altamente poética. Porque, na época, eu vivi uma situação pessoal muito difícil. Eu morava em Paraty, tinha uma montanha de dívidas, nada dava certo. Eu tinha um pai extremamente autoritário, difícil, violento. Tinha muitos problemas pessoais. Tinha um acidente com a minha mão direita que foi amputada, foi implantada. Aí tive um outro acidente, a operação de implante não deu certo e era para eu ter perdido a mão. E aí o médico falou: você nunca mais vai andar de moto, nem vai remar. E de repente, devagarinho, a ideia da viagem foi surgindo e virou uma paixão e uma fuga também, que era uma experiência real. E 100 dias depois de ter deixado a África, eu acabo ancorando numa prainha que tem um nome maravilhoso, Praia da Espera, na Bahia. Outro dia, não sei quem, um jornalista lá, foi batizada em homenagem à chegada do Amir. Não, é mentira. A praia se chamava Praia da Espera, porque é a única prainha do norte de Salvador que tem um abrigo. Tem um portinho com 7 barcos. 7 barcos. Eu fui o 8º barco. E foi uma experiência incrível terminar uma viagem que ninguém tinha feito antes. O incrível não foi ter feito o que ninguém fez, ter realizado o meu sonho, superado as minhas limitações, essas bobagens de autoajuda aí que vocês ficam teimando em ler, não sei porquê, porque é tudo porcaria. Foi o prazer de ter um plano, uma ideia e concluir de maneira absolutamente desconhecida. Ninguém sabia que eu tinha chegado na Praia da Espera, e eu acho que o grande presente que eu ganhei não foi o sucesso da travessia, mas foi a visita de um pescador que me viu ancorado na Praia da Espera e veio com o barquinho moribundo dele, sem dentes na boca, o barco todo caindo aos pedaços, e ele olhou para mim e falou: como foi a pescaria, moço? E eu olhei para ele: puxa vida, senhor, desculpa, mas eu não pesquei nada. Ele falou: a vida é assim mesmo, tem dias que dá tudo, tem dias que não dá nada, vai, mas volta. Quer dizer, um cara na sua santa ingenuidade, simplicidade, falou um negócio tão bonito, e eu achei engraçado. E aí ele olhou para mim e falou: tem motor não, né? Eu falei: não tem motor. Ele olhou bem para o barco e falou: tem vela não também, né? Eu falei: também não tem vela não. E aí ele falou: mas da onde você vem vindo? E ele ficou intrigado com o barco. Era um barco pequeno, o barco era menor que o barco dele. E aí eu falei: meu Deus, o que eu respondo pro cara, né? Aí eu enchi o peito, falei: moço, eu venho vindo da África. Ele falou: não sei onde fica essa praia, mas deve ser aqui perto. E 2 horas depois, ele voltou e me trouxe a única comida que tinha na casa dele, que eram 2 sardinhas já fedorentas. E eu fiquei tão, assim, emocionado com isso, que eu dei para ele 2 barras de chocolate que eu tinha no bar. E ele foi embora correndo. Quando ele viu o chocolate, ele saiu correndo, e de madrugada eu fui embora para Salvador. Eu não queria ficar na Praia da Espera, eu queria deixar o barco em Salvador e acabou a história, eu vou cuidar da minha vida. E aí de madrugada chega a Rede Globo. A Rede Globo, com seus repórteres arrogantes, gritando: cadê o navegador? Cadê o remador? Cadê o remador? E eles acordaram, esse cara chamava Doró, invadiram a casa dele. Isso o cinegrafista e o câmera, anos depois, me contaram. Esses arrogantes da Globo entraram na casa do cara fazendo barulho: cadê o remador? Você viu ele? Mentira! Eu vi! Ele não sabia do que se tratava. E perguntaram: cadê ele? Cadê ele? Eu vi ele. Mentira, você está mentindo. Não, ele me deu chocolate. Cadê o chocolate? Eu
Eu comi, eu tenho fome, eu comi. Cada uma, viu, amigo? Mas enfim, então, agora... Desculpa. Foi muito legal essa chegada, assim, não tinha plateia batendo palma, não tinha pódio com garrafa de champanhe, essas bobagens, né, das competições. Eu fui recebido por um deus do mar, que foi o Dorinho. Mas o mais legal é que isso você conseguiu transportar para a literatura, o que não é comum, né, amigo? Vamos falar a verdade. De uma forma que todos compreendessem e de uma forma sem, como você próprio disse, sem proselitismo, sem carga de importante superação, essa coisa toda que você falou. Muito legal isso. Inclusive, eu posso dizer com segurança, porque eu tenho a felicidade de dizer que já lancei todos os seus livros, que, que a leitura te influenciou a um ponto em que você se transformou não só em um ótimo escritor, como um ótimo leitor. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que a literatura te transformou num bom leitor, num bom escritor, desculpe? Eu não sei, eu acho que é engraçado como a convivência contamina as pessoas, né? E eu tive uma família muito complexa, né? Minha mãe era uma mulher completamente desprovida de qualquer valor material. Ela era uma super escritora, uma super artista, numa época em que nenhuma mulher tinha vida independente. Ela tinha um escritório de arte, onde ela desenhava para publicidade, e conhece um japonês maluco que era hiper autoritário, violento. Então meus pais eram muito diferentes, e eu acho que a grande herança que eu recebi foi o fato de que eles gostavam de ler e falavam muitas línguas. A outra herança foi essa noção do patriotismo, né? O que é patriotismo? Eu sou patriota porque eu nasci aqui? Não, eu sou patriota porque eu amo esse lugar. E eles abriram mão dos seus países de origem, porque eles, de fato, de coração e de intenção, eles amavam o Brasil. Então, minha mãe se apaixonou pelo Brasil, meu pai, com um jeito violento, rude, autoritário, se apaixonou pelo Brasil, e eles gostavam de livros. Então eu vi os livros na minha casa de línguas que eu não dominava. E aí eu decidi que eu tinha que aprender outras línguas, e eu decidi que eu queria tentar ler o máximo possível desses volumes, e assim eu descobri o mundo das viagens através dos livros. E sem querer, eu sinto que eu estou fazendo a mesma coisa com as minhas filhas, porque elas leem muito, elas adoram escrever, escrevem bem, e eu sei que o simples fato de conviver com os livros, até no aspecto físico, assim, é incrível mesmo. Todos os livros que eu escrevi, acho que escrevi uns, sei lá, 8 ou 9, eu lancei com você, né? Você é testemunha disso. E eu nunca falei para as minhas filhas, vocês têm que ler, é importante ler para a formação. Não, mas elas viram o trabalho em casa, elas viram os livros na parede, nas prateleiras, caídos no chão, livros que eu lia, que eu não lia. Elas iam nas gráficas e viam as máquinas Heidelberg virando para imprimir os livros, os erros de revisão e a dor de cabeça, e sem querer, eu acho que a gente contaminou elas com essa vivência da palavra escrita. Eu fico muito feliz que essa tenha sido a herança que eu deixo para elas. Não, mas é importante também, elas viram o pai navegador, o pai viajante, o pai indo e voltando, mas viram também o pai escritor. O pai que ficou, por exemplo, depois da invernagem antártica, 1 ano escrevendo um livro, e no final dessa trajetória descobriu que o livro não estava contento, fez aquela alegria do editor, jogou fora. Jogou fora um livro inteiro e foi lá e reescreveu, sabe? Então, Conta essa história. Eu acho que só você sabe disso, e o Luiz Schwartz, que acabou sendo meu editor, e que ficou furioso, ele queria me matar. O primeiro livro também foi uma experiência traumática, porque eu gosto muito, assim, quem lê muito tem
tendência a ser rigoroso quando escreve, e eu gosto de escrever com concisão, às vezes com pequeno senso poético, mas é um trabalho que para mim consome tempo. Eu gosto dele, mas é um trabalho árduo, né? Eu conversei um dia com o Rui Castro, né, sobre essa questão de desmanchar o texto que você fez e refazer. E ele é extremamente hábil nisso, ele é um super biógrafo. E quando eu fiz o contrato lá com a primeira editora minha do primeiro livro foi a José Olímpio, que era uma editora de referência no Brasil, e que tinha vários dos autores que eu gostava, né, do Campos de Carvalho, da Raquel Queiroz, enfim, grandes autores brasileiros, e eles fizeram um contrato muito generoso, até na época, em termos financeiros, porque eles tinham sido comprados pela Xerox. Só que os caras da Xerox não eram caras do mundo da literatura. O José Olímpio o Antônio Olavo, o irmão dele, era o contrário do José Olímpio, era magro, um velho muito alto, bonito, um homem bonito de verdade, bonito. E ele conhecia assim, a caligrafia de todos os autores brasileiros, do Guilherme de Almeida, do Monteiro Lobato, do Modernista. E aí eu fiz um contrato com eles e esses yuppies horrendos, né, jovens yuppies, gestores da Xerox do Brasil, queriam assim, injetar o conhecimento de marketing deles para fazer a editora renascer. O José Olímpio estava em dificuldades financeiras, a família Gregory, na pessoa física, comprou a editora para ela não falir, para minha falência. E o primeiro livro da nova gestão dos Gregory, da Xerox, foi o meu livro. E aí eles queriam lançar o livro na semana seguinte. Não, amigo, nós vamos dar 5 garrafas de uísque para você e na semana que vem a gente lança o livro, porque o assunto está quente. A travessia foi matéria de capa da Veja, a capa que mais vendeu em não sei quantas semanas. E aí eu falei, não, olha, desculpa, mas o livro eu vou escrever. O livro não é um diário de bordo. Diário de bordo é uma coisa cheia de rabisco, conta, cálculo, marca de café, da xícara de café. E eles pagaram o valor que a gente acertou e não botaram uma cláusula de prazo para os originais, porque o original estava embaixo do meu braço. Quando eles abriram os meus diários, só tinha número e conta, não tinha uma frase completa. O pessoal do Rio de Janeiro ficou, assim, desculpa a expressão, emputecido. Um remador enganou os advogados da Xerox. Vai escrever, senta lá em casa. Eu levei 1 ano para escrever o livro. Eles ficaram tão bravos, tão queimados comigo, que eles contrataram um advogado chamado Dr. Tupinambá, que durante 11 meses, todos os dias, tocava a campainha da porta de casa e falava, bom dia, senhor Amir, quantas páginas o senhor escreveu ontem? Ah, você tá brincando, Amir? Você não sonha com esse cara, não, Amir? Eu acabei com um amigo dele, porque a gente dava risada. Eu falei, olha, na semana passada vocês me mandaram fazer uma palestra no Recife, eu não escrevi nada. Eu estou cheio de dívida em Paraty, não deu essa semana, eu não escrevi. E assim foi uma novela interminável. Quando o livro saiu 1 ano depois, ninguém mais sabia quem era o remador do Atlântico, não sei o quê, e eles esqueceram, falaram, levamos um calote do maldito remador do Atlântico, não sei o quê. E aí eu descobri que o livro é uma coisa que tem assim, um ciclo diferente de um shampoo, de um sabonete, não é marketing, não é estratégia de vendas, modelo de negócio que faz um livro funcionar. É assim, é esse fenômeno maravilhoso da literatura, que é o boca a boca, a emoção para emoção. E o livro acabou sendo um sucesso 1 ano depois, e aí eu acabei fazendo as pazes com a turma, e eu fiquei muito amigo desse Antônio Olavo, que era o irmão do José Olímpio. E o Tupinambá? Oi? E o Tupinambá? O Tupinambá virou meu amigo.
depois de 11 meses, ele ficou feliz quando o livro deu certo e falou, puxa vida, a gente achou que nós tínhamos levado um calote. E esse Antônio Olavo foi a única pessoa com quem eu me abri. Para ninguém da minha família, para minha mãe, para meus irmãos, para nenhum amigo, eu mostrei uma única linha dos originais. Porque eu reescrevi muitas e muitas e muitas vezes. E cada vez que eu ia na casa do Antônio Olavo, ele era casado com a Gunara. E a Gunara, eu acho que ela tinha uma relação com o Monteiro Lobato, familiar. Eu acho que ela era filha do Monteiro Lobato e casou com o Antônio Olavo em segundas núpcias. E essas idas 2, 3 vezes por semana na casa do Antônio Olavo Pereira eram altamente filosóficas, porque ele era muito delicado comigo. Ele falava, filho, eu acho que você está indo numa direção perigosa. Vamos ir mais para a terra, um pouco mais para a terra, significava escrever menos as coisas do mar. E assim, com essas metáforas, ele foi me conduzindo aos poucos. E quando o livro ficou pronto, o pessoal falou, pô, já esqueceram o maldito remador, trapaceiro, não sei o quê. Agora precisamos de um nome de peso para ele entrar no mundo das letras. E como a Raquel de Queiroz era autora da José Olímpio, era uma principal, talvez, autora da José Olímpio, eles mandaram, de maneira agressiva, a Raquel de Queiroz escrever um prefácio para o meu livro. Eu falei, nossa, imagina, mas o que tem a ver uma história de um remador no Atlântico com a Raquel de Queiroz, né? Eu tinha lido o 15, e a Raquel fez um texto de mais ou menos 30 páginas, que é um dos piores textos que eu li na minha vida. Eu tenho uma profunda admiração pela Raquel de Queiroz, mas ela escreveu um texto que era puro estrume, era um estrume intelectual. Eu acho que na época ela estava com problema de visão, então ela deve ter ditado o texto para a sobrinha dela, que trabalhava na editora, de má vontade, porque foi obrigada, escreveu 30 páginas, um dos piores textos que eu li até hoje mesmo, cheio de erros, falando do Charles Lindbergh, com os nomes errados, datas erradas, cheio de incorreções, mal escrito. Eu olhei esse texto e falei, pelo amor de Deus, esse texto no meu livro não vai entrar. Mas eu não tenho essa ousadia de me impor para um editor. E aí eu fui procurar o meu mago, um alto, magro e bonito Antônio Olavo. E aí eu falei, seu Antônio, o senhor desculpa, a editora mandou colocar esse texto como prefácio do livro. O que o senhor acha? Eu não falei se eu gostei ou se eu não gostei. Ele leu o texto durante 15 minutos, pegou o telefone, a Gunara Lobato lá trouxe o telefone para ele. O telefone na época tinha aquele disco que as minhas filhas nunca viram na vida. Ligou para o Rio de Janeiro, para os yuppies de marketing da Xerox, sem me falar a decisão que ele tinha tomado. Falou, olha, o menino entrou no mundo da navegação sozinho, vamos deixar ele entrar sozinho no mundo das letras. E aí cancelaram o texto e o prefácio da Raquel de Queiroz foi jogado no lixo. E, enfim, eu nunca tive a chance de conhecê-la pessoalmente, perdi essa chance, mas acho que ela deve ter ficado muito brava. Ami, vamos então agora mudar um pouquinho nossa prosa e dizer o seguinte, quer dizer que você agora vai viajar de econômica de avião e não vai poder ir lá na cabine do piloto e falar que você quer dirigir a viagem? A gente fez no ano passado, no começo da pandemia, eu fiz uma viagem com o meu primeiro barco, depois de 30 anos, o mesmo barco, e fiz 2 viagens com grupos de brasileiros, viagens de turismo. E o pessoal gostou tanto da experiência que eles falaram, pô, vamos organizar uma viagem maluca para lugares onde não vai turista. Eu falei, nossa, um lugar que eu conheço bem, que eu adoro, é a Islândia. E aí nasceu a ideia de fazer uma viagem para a Islândia por locais absolutamente não visitados. E de repente surgiram 3 grupos
grupos, e eu vou acompanhar esses grupos agora, e eu gosto muito de viajar, e eu vou, nem que seja para lá para privada, mas eu gosto. Felizmente não vai ser de econômica, mas vai ser divertido, porque a gente criou uma espécie de roteiro literário para a viagem. Ah, não, fala disso. Como é que é? É literário o roteiro? Começa com, vamos falar desse da Islândia. Qual que é o ponto de partida? A experiência, nós vamos para Reykjavik, né, para a capital, mas depois a gente vai fazer um roteiro de uma parte de barco, uma parte de carro, uma parte a cavalo. E a gente vai visitar alguns dos sítios que os franceses bretões visitaram nos séculos passados, na época em que a França e Portugal iam pescar no Mar do Norte. E uma das histórias que está orientando esse roteiro é um livro de um autor francês, que é o Pierre Loti, que é um desses autores que ficaram muito famosos na literatura francesa, e que foram autores e atores também. Eles viveram muito das experiências que eles escreveram, dos seus escritos. O Pierre Loti foi um oficial de marinha que se apaixonou pelo mar, mas ele tinha essa veia literária, escreveu até o final do século XIX mais de 35 livros, entrou para a Academia Francesa de Literatura, e ele escreveu um livro falando da Islândia, que se chama Le Pêcheur d'Islande, o pescador da Islândia. Não sei se está traduzido em português, mas eu li em francês. E a minha primeira experiência na Islândia foi quando eu cheguei, depois de 20 meses sozinho no barco. Eu entro num fiord desconhecido e encontro uma velhinha de 77 anos com uma bicicleta, e o sonho da vida dela, por causa da obra do Pierre Loti, era dar a volta na Islândia de bicicleta. 77 anos, e a bicicleta estava quebrada no primeiro dia. Eu hospedei ela no barco, consertei a bicicleta para ela, e um mês depois eu tive a alegria de encontrar ela terminando a viagem de 1.100 quilômetros que ela fez sozinha, 77 anos, por causa de um livro que ela leu, por causa do Pêcheur d'Islande, o pescador da Islândia. Eu falei, meu Deus, o poder que a literatura tem, né, de eternizar as experiências, de contaminar positivamente as pessoas. Inspirar mesmo, né, Amir? Inspirar. Inspirar, exatamente. Mas continua falando, essa sua viagem vai ter mais viagens? Como é que vai ser? Vai ser para outros lugares? Bom, é uma viagem complexa, muito cara. Eu falei, meu Deus, quem é que vai pagar essa montanha de dinheiro para fazer uma viagem dessa? E o fato é que em 2 semanas a gente vendeu 3 grupos, e eu percebi que as pessoas têm sede, não mais de viajar simplesmente, mas de viver uma experiência, de ter uma referência, e essa referência através dos livros, ela é assim, é profundamente rica, né? Há 2 anos atrás eu fiquei, há 2 anos e meio atrás eu fiz uma viagem para a Antártica, não com um barco nosso, mas com o pessoal da Marinha brasileira, com o Almirante Maximiliano, um navio brasileiro que dá suporte na operação brasileira, e tinha alguns oficiais da Marinha lá que eram muito cultos, assim, que gostavam de literatura, e eu fiquei indignado no navio, porque eu vi essas biólogas lindas de morrer, das universidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, não sei o que, ai, que linda gaivotinha, olha a baleia, olha. Eu falei, filha, não existe baleia na Antártica, não existe gaivotinha. Tem petrel azul, tem pardal, tem albatroz errante, tem albatroz de sobrancelha, tem sute albatroz, tem jubarte, tem azul, tem fim, mas baleia não tem, baleiazinha não tem. E eu fiquei impressionado com a ignorância desse pessoal que está saindo das universidades hoje. E eu fiquei impressionado porque um navio que vai todos os anos para a Antártica não tinha uma biblioteca.
Não tinha um único relato da fase heróica de conquista da Antártica, não tinha um guia de identificação de aves e não sei o quê. E aí eu falei, não dá para aceitar isso. Eu, assim, me recuso a aceitar isso. E aí a Marina falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer toda manhã uma reunião no café da manhã de 1h30 para falar sobre história, sobre relatos, sobre as expedições do Nansen, do Shackleton, do Amundsen, do Scott, sobre os livros importantes que surgiram dessas histórias, sobre a história do Almirante Byrd, que foi o maior herói da Marinha Britânica, e descobriu-se que todas as viagens que ele fez eram mentira. Um livro e um autor, recentemente, há 15 anos atrás, revelam que a história dele foi uma farsa. Ele não foi o cara primeiro que chegou no Polo Norte. O avião dele falhou e eles falsificaram os relatos dele. Que o Peary também não chegou no Polo Norte. Que o Cook também não chegou, também falsificaram. E, na verdade, quem chegou primeiro foi o Amundsen, que tinha sido o primeiro no Polo Sul. Enfim, tem uma sucessão de histórias que eu conheço de trás para frente já há muitos anos, e a gente criou um programa no navio que foi muito interessante, chamava-se A Hora Cultural do Dia. E aí, todos os dias, eu ficava lá 1h30, 2 horas, contando essas histórias. Amir, isso dá um livro, Amir, pelo amor de Deus, escreve um livro sobre a hora cultural. É pretensioso falar assim, eu não sou intelectual, assim, mas esse é um assunto que eu gosto. Por exemplo, eu domino histórias das Ilhas Falkland, e a gente passou pelas Falklands, né, onde meu barco está preso lá 1 ano e meio, e é um caso incrível. As Falklands é a história de um arquipélago que os franceses, acadianos, que eram contra participar de guerras, foram para o Alasca, foram para o Canadá, não gostaram, descobriram as Ilhas Falklands. Como eles eram de Saint-Malo, do lado lá da cidade de Dinard, do Jules Verne, né, do Júlio Verne, eles se estabeleceram lá. Mas não deu certo a colonização dos franceses nas Falklands, e 2 anos depois, 1776, os ingleses descobrem o outro lado das ilhas e de repente descobrem que tinha franceses há 2 anos. E aí eles não sabem se matam os franceses ou se vão embora, mandam um barco para a Europa para esperar uma decisão. A ordem foi matar todos os franceses. Quando eles vão matar os franceses tinham vendido o direito de soberania para a Espanha, e estava a grande armada espanhola. Enfiaram o rabo no meio das pernas e foram embora. Ou seja, é a história de um arquipélago que ninguém quis. E os argentinos, assim, ignorantes por natureza, profundamente ignorantes, e com um cérebro fraco, lavado por esses militares encrencosos que eles arrumaram, eles incorporaram uma história que é mentirosa. A Argentina nunca quis as Malvinas, nunca quis. Chama Malvinas porque os caras eram de Saint-Malo. Você viu que nem é Saint-Malo, ele é maluan, ele é malvino. E é uma história, são histórias, assim, não temos tempo para contar, mas são histórias maravilhosas que eu fui contando em capítulos nessa viagem de navio, e foi muito divertido, porque os caras entravam na internet, pesquisavam, traziam dados novos, o nome do cara que tentou matar o governador. Então foi uma viagem assim muito interessante, que mostrou o poder do livro. Você é um cara que mexe com livros, né? E eu preparei um kit aqui, que está num caixote, que eu vou mandar agora para o navio. Não é possível que esse navio não tenha, no mínimo, esses 150 quilos de livros sobre a história do que vocês vivem todos os dias. Maravilhoso. Vamos dar outro salto no nosso assunto, porque agora esse salto é importante. Como é que está o coração aí, tendo a sua filha nesse presente momento, atravessando o Atlântico? Apertado pra caramba, porque ela quis que eu emprestasse o barco para ela. E você sabe, nesse mundo das mídias sociais, todo mundo virou poderoso, né? O cara com 2 polegares, que
é o membro mais incompetente do corpo humano, ele tem uma coragem... Só você mesmo fazer essas frases. Tô vontade de pegar essa frase e recortar 2 polegares, o membro mais incompetente do corpo humano. É mesmo, confesso. Eu nunca imaginei que o mundo ia se comunicar por polegares. Mas o fato que as pessoas criticam, falam, imagina, filha do peixe, o fruto da árvore cai embaixo do pé. Eu não sou árvore, eu não sou peixe, e a minha filha queria o meu barco, e eu falei, filha, eu empresto para qualquer pessoa no planeta, menos para você. Eu tentei explicar para ela que era importante ela construir e escrever a história dela, a própria história. Porque senão ia ser sempre a filhinha do navegador, a filhinha do não sei quem, sobrenome tal, não sei o quê, o sangue do pai, os passos do pai. E ela, com um sorriso, ela entendeu isso. E ela resolveu por conta própria. Ela achou esse barco velho, que custou o preço de uma bicicleta enferrujada, e é por isso que eu estou preocupado, porque o barco é muito velho, é muito pequeno. O barco tem 7 metros de comprimento, tem 26 pés. E tudo pode acontecer, mas ela está construindo a historinha dela. E hoje essa geração, você sabe, né? Eles têm essa tendência de querer ir para o pódio, de pular os degraus, cortar o caminho. E ela entendeu que, assim, nesse mundo não tem como cortar o caminho. A beleza é o caminho. E eu acho que em muitos sentidos a poesia, a literatura mostram a importância do caminho. E ela escreve bem, hein, Amir? Eu lembro muito de um professor de literatura que eu tive, chamado professor Dino, colégio jesuíta, aqui de São Paulo, São Luís, e ele fez uma vez uma comparação entre os ultramodernistas, né, o Álvares de Azevedo, todos eles morreram de tuberculose, né? O Álvares de Azevedo e o Fagundes Varela. Tísicos. Oi? Tísicos. Isso. E ele fez uma comparação muito bonita sobre a diferença da literatura, de quem viveu as dores que descreve e quem apenas as imaginou. E é engraçado que o Álvares de Azevedo, ele não viveu os amores que ele descreve, mas ele foi muito feliz. E esse professor contou um caso que ele teve que passar por uma banca literária, com um exame oral. Naquela época tinha exame oral. E por acaso perguntaram para ele quem foi Álvares de Azevedo. E ele lembrou, eu não lembro o nome do poema do Álvares de Azevedo, mas o último verso desse poema, o próprio Álvares fala aí, e coloquem uma cruz e escrevam a frase: foi poeta, sonhou e amou na vida. E ele responde só com essa frase: foi poeta, sonhou e amou na vida. E ele, num exame que deveria demorar 1 hora, ele passou com 10 só com essa frase. E eu gostava muito de ler o Fagundes Varela, que foi o contrário, foi o cara que viveu, sei lá, na bagunça, na bebedeira, na putaria, não sei o quê. E são poesias diferentes. E eu, de repente, comecei a ficar... Assim, comecei a separar os livros que eu tenho em casa, não mais por gêneros literários, mas por essa característica das experiências vividas e das experiências inventadas. Eu prezo os dois, mas eu gosto mais das vividas. E a Tamara está vivendo, ela está escrevendo uma pequena obrazinha, que eu acho que ela vai acabar publicando, mas é sobre a experiência vivida. E você lê isso nas entrelinhas, é muito legal. Que é a história do Camões, do Fernando Pessoa. E de tantos outros, né? De tantos outros. Que transformaram as suas dores em inspiração e acabaram inspirando tantas pessoas, como você disse. E, Amir, como é que você está de projetos para novas viagens e novos livros? Eu estou bem satisfeito com as viagens marítimas. Eu acho que, assim, que tudo que eu podia fazer em termos de
de viagens legais eu fiz. Eu sei que eu tenho uma atividade de altíssimo risco. O ano passado foi um ano duro, a gente pegou mares muito ruins, a chance de perder tudo aquilo que eu conquistei em 30 anos, ela é muito, muito alta. E eu estou encantado agora com outros setores, assim, eu mexo com estruturas flutuantes há muitos anos, né? O dinheiro que a gente ganha hoje vem do mar. Era uma brincadeira que eu tinha, eu quero ganhar dinheiro no mar, eu quero ganhar dinheiro com contratos, com cláusulas de letras pequeninas. E hoje eu tenho uma atividade que é muito bem sucedida. A gente tem uma base náutica em Paraty, que tem 300 barcos, trabalham 600 pessoas lá. Ah, peraí, 600 pessoas? Tem uma cidade lá, ué. Tem mais de 600 pessoas. Na média tem de 2 a 3 funcionários por embarcação. Eu tenho 300 embarcações, então, mas tem no mínimo 600 pessoas que a gente ajuda a formar. Então, assim, um negócio próspero, bonito, agradável, de mínimo impacto ambiental. A gente não tem nenhuma atividade em terra. E eu me especializei nas estruturas. Aqui nessa mesa onde eu estou, acabei desenhando um sistema. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada para falar de educação e literatura. Eu conheci alguns anos atrás, muitos anos, o Rubem Alves. Eu conheci os 3 Rubens, né? O Rubem Fonseca, o Rubem Alves e o outro Rubem, que está aqui o livro dele, meu Deus do céu. Não acho. Mas, enfim. Eu fiquei preso em Minas, em Araxá, ainda não tinha um evento que você organizava. Não foi no Fli Araxá, não? Eu fui no Fli Araxá com as meninas, você que convidou, eu fui só de carona. Adorei o evento. E a gente foi visitar aquela mina lá de Nióbio. Da CBMM. Dos Moreira Salles, não sei o quê. E houve um acidente, e o Rubem Alves teve que ficar preso 8 horas, eu fiquei preso com ele, e a gente ficou conversando sobre um arquipélago que eu conheci na Escandinávia, onde, assim, enquanto os franceses e ingleses estavam comendo pernil cru com os dentes, eles já escreviam livros no ano 800, no ano 900, eles têm livros de 1100, 1200 anos de idade, chama Ilhas Féroe. E o Rubem Alves ele é um especialista em educação, tem a Fundação Rubem Alves, vende a metodologia dele para vários países do mundo. Ele ficou tão fascinado que ele se tornou especialista, o maior especialista brasileiro em práticas educacionais e em Ilhas Féroe. E acabou escrevendo um livro que tem muito a ver com essa história da Escola da Ponte em Portugal. Vamos aprender fazendo. Vamos ensinar através de projetos e não através de conceitos. E ele acabou escrevendo um livro por causa dessa reunião que a gente teve. Eu fiquei muito orgulhoso disso. E, bom, ele já se foi, mas eu tive um evento no começo da pandemia com a Fundação Rubem Alves. No final, a diretora da Fundação, a Maria Amélia, ela falou: nossa, Miriam, eu moro na beira do rio Piracicaba, e o rio está sendo destruído, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um abraço virtual do rio, podemos fazer uma ONG, você ajuda a gente? Eu falei: não, eu não ajudo não, porque eu não acredito em ONG, não acredito em abraço virtual, esses negócios. Eu falei: vamos entrar dentro do rio. E ela falou: mas como assim entrar dentro do rio? Eu falei: uai, o meu escritório em Paraty tem departamento pessoal, estação rebaixadora, fábrica de gelo, é no mar. Não fica no Brasil, fica no Oceano Atlântico. Meu escritório é no mar, é uma ilha flutuante que tem 15 por 15 metros, tem 225 metros. A gente faz uma ilha flutuante e fazemos uma sala de aula dentro do rio. E aí a gente convida as escolas, todas as escolas, para cada dia da semana fazerem uma permanência, uma experiência, uma vivência dentro do rio. Mas não vamos fazer no rio Piracicaba. Vamos fazer no rio mais poluído do Brasil, no rio Pinheiros. Vamos fazer no rio Tietê. Peraí, você está querendo dizer que a pessoa, dentro de uma bolha,
tem uma aula ali dentro do rio, vendo aquelas delícias, aquelas gentilezas que a poluição está lá dentro. Porque eu pertencia à última turma em São Paulo que remou no Rio Tietê. E os meus colegas de remo tinham infecções embaixo do braço só por causa do vapor de poluição do Rio Tietê. Falei, vamos fazer uma sala de aula, um cubo de vidro. Imagina que legal, você passa no trânsito na Marginal de São Paulo e vê um cubo de vidro iluminado com 200 crianças aprendendo sobre sustentabilidade. Mais do que isso, à noite nós não vamos encher de criança. À noite nós vamos botar um outro tipo de alunos e aprendizes. Nós vamos botar os executivos, os CEOs, os diretores das empresas, da Berrini, da Faria Lima, da Marginal, lá dentro. Vamos botar ar-condicionado para eles não morrerem, não vomitarem, mas vamos botar uma escadinha para eles subirem na cobertura e sentir. E aí a gente vai inverter a perspectiva. A gente vai passar a olhar o rio não como o último plano da paisagem urbana, mas como... E essa brincadeira, eu falei de brincadeira que como a gente está falando agora, foi uma ideia que me ocorreu e de repente essa brincadeira está agora, neste momento, se materializando e eu estou muito entusiasmado com essa ideia. O projeto se chama Escola dos Rios e a ideia é fazer várias bases flutuantes dessa, que várias escolas, as escolas particulares que têm recursos financeiros, podem ser madrinhas para as escolas públicas que não têm recursos para contratar um ônibus, levar os seus alunos, e à noite a gente bota os executivos lá dentro, e hoje tem uma rede de pessoas envolvidas, a primeira plataforma já está pronta, ela está em Paraty, e eu acho que pode ser uma iniciativa muito legal, em vez de tentar mostrar só com a arte, né? Tem esse Eduardo Srur aqui em São Paulo, faz um monte de instalações no Rio Tietê, Pinheiro, mas nem sempre a arte assim choca tanto as pessoas, mas eu acho que uma estrutura como essa pode ser uma pequena transformação que eu adoraria poder ser co-participante dessa iniciativa. Principalmente porque praticamente todas as cidades brasileiras hoje são cortadas por rios poluídos, né, Amir? Eu lembro, a gente foi num evento lá em Sete Lagoas, eu acho. Um evento que você organizou, eu falei, mas por que ninguém usa o espelho d'água para fazer um centro cultural dentro da lagoa, dentro das lagoas, para fazer com que as pessoas... porque quando você está numa plataforma flutuante, nessas que a gente faz, você tem uma outra visão, você está a 50 centímetros da água. E aí você tem uma perspectiva completamente diferente da cidade onde você está, da beleza, do absurdo que é a gente não se mobilizar para reverter essa situação. Isso foi um velhinho que me ensinou uma vez, ele falou, quando você entra no problema, você enxerga uma saída para ele. E esse velhinho, por acaso, é um dos brasileiros mais ricos hoje, é o maior fabricante de policarbonato do mundo, e ele vai muito para Paraty com dezenas de seguranças, não sei o quê, e eu sou amigo do filho dele há muitos anos, né? Eu sei que ele sofre com essa situação dele, e eu sequestro ele todos os anos. Eu sequestro os seguranças dele, entro em pânico, e a última vez que eu sequestrei ele, eu levei ele de barco, os seguranças não têm barco, eu tenho barquinhos bem vagabundos lá, eu botei ele num barquinho bem vagabundo e entramos no Rio de Paraty. E aí os seguranças concluíram que a gente ia para o centro histórico, maravilhoso, lindo, turístico de Paraty. Eu falei, não, senhor Henri, nós vamos ver os esgotos de Paraty. Nós vamos ver os condomínios que jogam seus esgotos in natura dentro do rio. E ele falou, Amir, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer o prefeito aqui, as pessoas, quando eles entrarem no problema, quando eles passarem a mão no esgoto caindo no rio, eles vão ficar chocados por não terem corrigido isso antes. Eu acho que esse poder de mobilização, por incrível que pareça, a sua atividade tem, a literatura tem. Eu ainda nunca escrevi sobre isso nem nada, porque é um negócio super recente, mas eu tenho muita vontade de escrever sobre isso.
Tem sim, Amir, principalmente porque quando se trata de criança, imagina 100 crianças vivendo isso, vendo a sujeira, vão chegar em casa e vão falar tanto no ouvido do pai, que é capaz do pai ir lá ajudar a limpar. Não, imagina um moleque que chega em casa à noite e fala: mamãe, eu bebi a água do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. Imagina, eu bebi. Claro, é a coisa mais fácil beber água, é só colocar um que eu tenho no barco. Cada barco que a gente faz, a gente põe um dessalinizador de osmose reversa, você filtra a água, fica potável. Você pode filtrar cocô, xixi. Eu bebi outro dia a água de 400 funcionários de uma empresa no interior paulista, porque tem um sistema que filtra e a água fica potável. Mas imagina a experiência do moleque, fala: mamãe, eu bebi a água do rio, por que a gente não pode consertar o rio? É por aí, amigo. Bem, meu amigo querido, encerramos mais uma dos nossos ótimos papos, que não será o primeiro, nem não será o último, a gente vai ter muita coisa ainda para conversar pela vida. E daqui a pouquinho eu vou estar te perguntando de novo assim: ei, Amir, como é que foi olhar o livro, ver o livro materializado da nossa querida Tamara, que está atravessando aí o Atlântico, né? Pior é que o livro ela fez 2 livros, um de poesias e uma espécie de um diário, mas altamente poético. Eu sou chato, como te falei, eu li e gostei muito. Eu acho que vai ser muito inspirador. A editora dela, ela tem uma editorazinha que não é grande aqui, mas que está hiper entusiasmada. Acho que vai ser bacana. Já fizeram um projeto gráfico muito bonito, tem desenhos muito poéticos também. Ela brinca com as letras, com as palavras e com as frases, graficamente também, uma habilidade que eu não tenho. E ela tem esse carisma que eu nunca tive, né, de sorrir de uma maneira muito intensa, de reagir com muita delicadeza às críticas, né, porque sempre tem aqueles caras que gostam de... mas também com pai Klink, não sei o quê, com esse sobrenome, tem que fazer mesmo. Mal sabe eles o pai que a Tamara tem. Pois é, se ela não tivesse o pai que ela tem, acho que ela iria muito mais longe. Amigo querido, muitíssimo obrigado, viu? Queria passar a palavra para você encerrar, não sem antes agradecer muitíssimo essa amizade e esses muitos anos de convivência que a gente tem. Eu espero que a FLI Itabira seja um grande sucesso. Eu te contei que eu passei uma baita vergonha num teatro aí de Itabira, o dia que a menina falou: moço, a sua calça está com a braguilha aberta. Eu falei que não ia contar, mas não contei. Ô, gente, é o seguinte, ele contou rápido, mas é o seguinte: no final do debate lá aqui em Itabira, perguntaram: alguém tem mais alguma pergunta? A pessoa levantou e falou assim: não é pergunta não, mas a barriguilha do senhor está aberta. Mas eu acho que para uma cidade ter um filho como o Carlos Drummond é uma grande honra, e eu espero que seja um legado inspirador. E parabéns, Afonso, pela maneira simples e contundente como você prestigia a literatura brasileira. Muito obrigado, querido. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aqui em Itabira em um tempo muito breve. Quem sabe toda a família, né? De novo, muito obrigado.